trazer aqui outros casos que representam e expressam bem o enterro da Operação Lava Jato, além dessa última decisão do ministro Dias Toffoli, na última terça-feira. Os inquéritos que miravam 2 senadores suspeitos de receberem propinas da Odebrecht foram arquivados pelo Supremo. Romero Jucá e Renan Calheiros eram suspeitos de receberem 5 milhões de reais da Odebrecht. O ministro Edson Fachin atendeu a um pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que argumentou que as apurações não demonstravam a comprovação concreta de que os 2 parlamentares, de fato, tenham solicitado ou recebido vantagens indevidas da empreiteira. Com a anulação de condenações impostas nos últimos 10 anos, alvos conhecidos da Operação Lava Jato traçam estratégias para voltar à política. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, condenado a 400 anos de prisão, aguarda em liberdade uma série de recursos em processos em que é acusado, entre outros crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Pelos mesmos crimes que Sérgio Cabral, o ex-deputado Eduardo Cunha havia sido condenado a quase 16 anos de prisão. No entanto, em maio do ano passado, a segunda turma do STF decidiu anular uma das condenações do ex-presidente da Câmara. Outro que está mais perto de recuperar os direitos políticos é José Dirceu. Na última terça-feira, a segunda turma do STF extinguiu a sentença de 8 anos e 10 meses imposta ao ex-ministro de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Consta. Olha, é até difícil comentar, né? Eu estava procurando se o Antônio Palocci ainda existe nas redes sociais, porque acho que ele é o único sumido dessa história toda, né? Todos voltaram por cima, né? O Sérgio Cabral apareceu de cadeira de rodas para depor, né? Se tocarem um samba ali, apareceu o Dudu Paz com um pandeiro, ele levanta na hora, né? É tudo um escárnio. É até difícil, Paula, falar sério. A gente mistura as coisas. Foi a sua dificuldade de ler lá aquela outra parte, né, do Kama Sutra e tudo. O Brasil virou isso. O Brasil é isso, né? É uma piada de mau gosto. É o STF protegendo os corruptos e perseguindo os patriotas e as pessoas honestas e decentes. É um negócio tão triste. Num dia, né, tivemos Romero Jucá, Renan Calheiros, Dirceu, Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht é o caso mais escandaloso. O Silvio já esgotou bastante. O editorial do Estadão foi mais ou menos nessa linha também, a realidade alternativa do senhor Dias Toffoli, né? Cobrando do plenário uma posição, apesar do que eu quero lembrar que até aqui já foram cometidos vários crimes com anuência, com aquiescência de vários ministros. Não há ali um agindo ao arrepio da lei, existe um consórcio. Existe uma cumplicidade já em vários outros casos. Até a Carmen Lúcia, do Cala a Boca Já Morreu, já chancelou a censura. Só até segunda-feira do ano 2124. Então, é mais ou menos isso que a gente está vendo. Os ministros do Supremo são liliputianos morais perto da missão nobre da casa, né, da corte. Eles estão subvertendo todos os valores no Brasil e esgaçando o tecido social junto com o institucional que já foi para o brejo. É disso que se trata. Então, o caso do Toffoli é ele liberando o amigo do meu pai, ou seja, o filho que disse isso, né, o filho do pai, ele que é ex-funcionário do Dirceu, que também foi agraciado no mesmo dia, e, para piorar tudo, foi o dia da absolvição do Sérgio Moro, na questão lá da cassação do mandato, que saiu, que nem acontecia nos julgamentos de fachada soviéticos, saiu elogiando a independência do Poder Judiciário brasileiro, que dá orgulho ao brasileiro. Só aos brasileiros que se curvaram diante desse sistema corrupto e autoritário, porque os brasileiros decentes e que mantêm a virtude básica, que é a coragem, esses estão para lá de enojados, estão com o estômago completamente embrulhado, porque ninguém aguenta isso. Isso é pior do que pornochanchada com distopia orwelliana e com o faroeste à brasileira, como diz o mestre Augusto, em que os bandidos caçam os mocinhos, né? O Brasil não é um país sério. Por enquanto, não. Pois é, Carlos Cauti, a gente tem acompanhado o derretimento da Operação Lava Jato. A gente traz aqui alguns nomes como Sérgio Cabral, José Dirceu, Eduardo Cunha, que estão prestes aí na beira de recuperar os direitos políticos, né, para serem candidatos eventualmente aí
as eleições. Pois é, Paula, se o dia de ontem poderia ser definido, lembrado para a história, né, nos anais do STF, poderia ser o dia do apocalipse da justiça brasileira, porque tivemos a anulação das provas da Odebrecht, arquivamento do inquérito contra Romero Jucá e Renan Calheiros, o José Dirceu também, que pode voltar à pista. E no final das contas, o TCU também, tirando o STF, o TCU decidiu que o Lula pode ficar com o relógio de ouro branco. Ou seja, vamos fechar os tribunais superiores e virar o faroeste brasileira de vez, né? Vamos implementar que Brasília, vamos declarar oficialmente que Brasília é terra sem lei, porque a justiça não serve mais. E depois o Barroso se surpreende como metade dos brasileiros não confiam mais no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a pesquisa está para baixo, porque muito mais do que a metade dos brasileiros não confiam mais no STF e, em geral, nos tribunais superiores. É por essas e outras. Após uma quarta-feira de fogo, como a gente viu ontem, lá no Supremo Tribunal Federal, qual vocês acham que é a percepção do cidadão médio brasileiro, do pagador de imposto médio brasileiro, sobre o que está fazendo o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal? Aquele que deveria ser o guardião da Constituição, o defensor das leis e que, na verdade, está se transformando no protetor dos corruptos, dos bandidos, dos réus-confessos, como o caso de Marcelo Odebrecht, ou também de quem liderou mais do que uma quadrilha, né? Porque foi o José Dirceu, o Mensalão, o Petrolão. Todas as últimas quadrilhas dos anos do PT, o José Dirceu estava, de um jeito ou do outro, estava no meio. E pior de tudo, são fortes com os poderosos, olha, são fracos com os poderosos, né? E são fortes com os fracos, ou seja, com as vítimas do sistema. Como, por exemplo, a gente fala agora, o Augusto estava lembrando, o Felipe Martins. Eles aplicam aquilo que se chama em direito a prova diabólica, né? A probatio diabólica em latim. E, na verdade, esta definição, esse adjetivo, valeria não apenas para essa inversão do ônus da prova, que é um absurdo jurídico em todos os tribunais de países civilizados do planeta, mas a parte diabólica se aplica muito bem também a decisões tomadas ontem pelo STF, porque aquilo que estão fazendo com a justiça brasileira, a única definição adequada, essa aí, é diabólico mesmo. Eu até queria fazer um esclarecimento. Eu li num artigo do Guzzi, era essa a expressão. Probatio diabólica. Diabólica, prova diabólica. Agora, essa turma aqui precisa combinar com as urnas, né? Para ver se volta. Todo mundo está de volta e tal. Agora, vamos ver. Vamos ver o que acontece, porque realmente o que eles estão fazendo, né, com aquele departamento de operações, né, estruturadas e tal, você acha que alguém deve aprender então por maluquice, o amigo do meu pai? Porque ele vai contratar, vai montar um departamento para dar codinome para meio mundo. Temos ali o governador-geral do Rio Grande do Sul, do Brasil hoje, o Montanha, tá aí, ó. Está lá ajudando a perturbar mais uma tragédia sobre o Rio Grande do Sul. É a presença do Montanha. Eles iam fazer isso aí o quê? Para brincar com o perigo? A Odebrecht foi condenada em outros países por quê? Nos outros países a lei é diferente. Lá ladrão não é ladrão. Ladrão é ladrão. Ladrão é ladrão. O fato é que eles estão ignorando um acontecimento histórico muito importante que os sociólogos, os especialistas em política fingem ainda olhar como um mistério, que é a explosão que houve em 2013, que se desdobrou no afastamento da Dilma e que não foi dissipada essa sensação que sente o povo de que está sendo tungado por meio mundo. O povo não é bobo. E esse tipo de insatisfação generalizada, ele vai ser catalisado ainda num movimento qualquer e o Brasil vai passar por crises bravas por culpa dos encarregados de manter a segurança jurídica.